Tamo voltando, tá? Tamo voltando. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. Pois é, olha lá, né? É uma delícia começar vídeo quando a gente ganha. É tão mais fácil, não é não? Com vitórias, com perspectiva boa, com animação. Pois é, hoje é todo mundo bem-vindo. Hoje é no amor. Venha curtir com a gente esse vídeo pós-jogo que vai tá bom, porque a gente vai falar 90% de coisa boa, vamos colocar assim. Detalhezinhos, obviamente a gente tem os detalhezinhos pra falar aí, mas hoje é no amor. Hoje é no amor. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal, e hoje eu vou te contar porque o melhor goleiro do mundo e o mais bonito é a mesma pessoa e joga no Liverpool. Vem comigo, depois da vinheta. Pois é, meus amigos, a segunda vitória de 1-0 do Liverpool. Seguida, o segundo clean sheet seguido na Premier League. Olha lá, quanto tempo a gente não ouvia falar isso. Obviamente que essa temporada de altos e baixos já teve grandes resultados, como o 7-1 contra o Rangers, o 9-0 contra o Bournemouth, mas consistência de jogo é o primeiro momento que a gente está vendo. Isso é muito legal, porque assim, esse é o primeiro ponto que a gente já pode entrar aqui a respeito da vitória de ontem, que é o seguinte, nós tivemos um primeiro tempo muito bom. Muito bom, extremamente acima da média. Talvez um primeiro tempo ainda melhor do que o jogo que nós tivemos contra o Manchester City. E o segundo tempo não foi tão bom assim, principalmente depois das alterações. Só que isso, meus queridos, é algo extremamente aceitável nesse momento. A gente tem que pensar o seguinte: o nosso elenco é o mesmo, boa parte do nosso elenco sim é o mesmo, mas a nossa equipe está em construção. Nós mudamos completamente, quase que completamente, o nosso estilo de jogo. Nós não jogamos mais com aqueles pontas abertos, nós não jogamos com a mesma estrutura de meio campo. E quando você muda um esquema tático assim durante a temporada, não foi algo que foi feito pela pré-temporada, foi mais pela necessidade desse momento e pelos jogadores que nós perdemos por lesão. Obviamente que esse time vai oscilar. Ele vai variar para melhor e para pior. E o que a gente pode tirar de positivo das oscilações para baixo é que o time teve a consistência defensiva e contou com aquele homem lindo no gol para a gente manter mais um clean sheet. E na hora que o ataque funcionou, saiu o gol. Vencemos mais uma partida. O destaque maior dessa partida eu acho que vai para Darwin Núñez, não só pelo gol, mas pelas duas patadas que ele deu com a perna ruim de esquerda. Uma para uma bela defesa do Fabianski já no começo do jogo, que o Fabianski espalmou para cima, uma bola que ele recebeu quicando e ele chutou de esquerda, um belo lance. E a bola na trave dele também, né? Darwin Núñez mostrou, para além da técnica que a gente esperava dele, a confiança que a gente não via nos outros jogos. Eu comentei aqui no jogo passado que o Darwin entrava em campo com o olhar de quem estava preocupado, de quem estava ansioso, de quem estava deslocado. E ontem Darwin Núñez estava se divertindo em campo, meus amigos. Como a mídia inglesa já chama o Darwin Núñez, né, o agente do caos, Darwin Núñez teve uma partida de melhor em campo ontem. E mais do que o gol e os 3 pontos que ele nos trouxe, a perspectiva que ele nos traz para as próximas semanas é incrível, meus amigos. E ontem, inclusive, foi a semana do. Foi a noite dos uruguaios, né? Eu vi que o Cavani marcou gol, aquele outro rapaz que joga no ataque com eles marcou gol, o Darwin teve uma partida sensacional. Pois é, olho no Uruguai na Copa, meus bruxos. Isto posto, vamos falar aqui. Eu vou passar pela equipe. O meu pós-jogo hoje vai ser o seguinte: eu vou passar por áreas do campo, comentando ali alguma coisinha, falando um pouquinho de cada setor ali. Vamos começar pelo goleiro, pela primeira linha, a segunda e a terceira linha, vamos ter detalhes de cada um, ok? Antes de mais nada, Alisson Becker. Eu não sei mais o que falar de Alisson Becker. Tá, a grande questão de Alisson Becker hoje que a gente tem que falar é o seguinte. Nós já sabíamos que Alisson Becker é o melhor goleiro num contra um. Nós já sabíamos que Alisson Becker é o melhor goleiro em reposição de bola. Não é o Ederson. Não, olha os números, olha os fatos. Alisson Becker repõe a bola bem pra caramba. Treina, isso é treinado pelo Liverpool. E, para além disso, se tinha uma, aspas aqui, fraqueza de Alisson Becker até esse momento, era o fato dele não ter um aproveitamento muito grande nas defesas de pênalti. E nas últimas chances que ele teve, ele está pegando pênalti. O aproveitamento de Alisson Becker nos últimos 10 pênaltis batidos é extremamente mais alto do que o aproveitamento geral da carreira dele. Então sim, além de ser um monstro num contra um e ser extremamente bonito, Alisson Becker agora pega pênalti, meus. Isso é muito importante, porque assim, ninguém mais do que o Liverpool principalmente de Jürgen Klopp, sabe a importância que é, a importância que tem ter um grande goleiro no gol. Não entregar uma final,
E a gente sentiu isso dos dois lados, né? Nós tanto percebemos a importância de um grande goleiro quando o Loricários entregou uma final para o Real Madrid, como nós entendemos a importância de um grande goleiro quando o Courtois tirou outro título da gente também. Como brasileiro, nós como brasileiros temos que estar ainda mais empolgados com isso, porque Alisson Becker vem muito forte para a Copa e nós temos que estar atentos também para a questão do preconceito contra o lindo. Porque Alisson Becker não tem o respeito que merece da sociedade como um todo pelo fato dele ser um homem maravilhoso. Se ele fosse feio igual o Cássio, ele era tido talvez maior como que o Tafarel hoje aqui. E agora vamos para a segunda linha. Eu não vou falar muito dos zagueiros aqui, senão eu vou passar raiva com o Joe Gomes, né? O Joe Gomes, ele pode... Eu não sei, cara, isso às vezes parece até azar, assim, parece uma zica dele. Ele faz um bom jogo, ele tem um quê de Luan, né, o zagueiro do Palmeiras, ele faz um bom jogo, ele tá ali certinho, sai bem, tem técnica e tal, só que na primeira chance que tiver de acontecer uma cagada, ele que vai estar envolvido, ele que vai estar lá. O pênalti, o mais absurdo do pênalti que o Joe Gomes fez foi o fato do juiz levar o tempo que levou para marcar. Foi muito pênalti, foi muito infantil. Mas esse não é o meu ponto. O que eu quero comentar aqui são as laterais. O nosso grego Scalzi Tsimikas fez outra partida absolutamente sensacional, e isso não é demérito para o Robertson, que jogou pra caramba contra o City também. Nós temos dois laterais esquerdos em altíssimo nível, que entram nas listas de melhores laterais esquerdos da história desse time. Isso é muito importante, ainda mais quando você vê a origem desses dois jogadores. É fruto do nosso recrutamento, e eles vieram basicamente de graça. Andrew Robertson veio do rebaixado Hull City, extremamente criticado. E o Tsimikas veio da Grécia. Mais do que apenas aplaudir o nosso recrutamento, a gente tem que usar isso para dar o crédito na questão Calvin Ramsey. Pois é, Calvin Ramsey não teve a sua oportunidade no time titular até agora por questão de lesões. Só que a qualidade não falta e Jürgen Klopp acredita muito em Calvin Ramsey. Calvin Ramsey fez um gol essa semana pelo Sub-21, está voltando. E se a nossa equipe técnica vê qualidade em Calvin Ramsey é porque ele tem. E a gente tem que acreditar que eles sabem como funcionam essas laterais e sabem adicionar esses jogadores no nosso esquema, vindo de ligas maiores ou não. Então, eu acho que a gente pode ter uma grande surpresa ainda. Cada boa partida do Robertson e do Tsimikas me deixa mais empolgado com Calvin Ramsey. Até porque, e aí nós vamos ter que falar de uma coisinha chata, né? O Trent está perdido na lateral direita. Obviamente que, ainda que ele tenha as suas falhas defensivas, esse não é o nível defensivo dele. Ele está numa má fase. Trent Alexander-Arnold está numa má fase. A grande diferença do Trent pro Robertson é que o Trent não tinha um reserva. E agora pode vir a ter. Outra questão que nós temos que falar de Trent Alexander-Arnold aqui é que nós sempre levamos em conta aquela ideia de que não, o Trent não pode ser ponta, porque o nosso ponta direita, o Salah no caso, ele joga muito aberto, ele joga muito próximo da linha e ele conta com o drible e com a velocidade, que não são as duas maiores características do Trent. Não tô falando que ele não é uma pessoa que não tenha técnica para driblar ou que não seja ágil, mas não são as duas principais características. E esse novo estilo de jogo em que os meias mais ofensivos, eles cumprem esses papéis de alas em movimentos, em transições ofensivas do time, mais do que ter os alas em si, pode favorecer a gente tentar o Trent nessa posição. Isso nunca foi pensado para além da questão tática, pelo fato de que o Trent, por muito tempo, foi o melhor lateral direito do mundo no momento. E esse momento passou. Esse momento agora, o Trent está sendo um ponto de desequilíbrio da nossa equipe. Isso ficou muito claro nos 10 minutos finais da partida. Ele esteve muito perdido mesmo. Ele errou as coberturas, ele perdeu tempo de bola em virada de jogo. Ele teve realmente ali, o que a gente fala do Darwin, a gente serve para falar do Trent ali ao contrário. Ele tá com o psicológico de lateral direito completamente destruído e alguma coisa a gente vai ter que fazer em relação a isso. Hoje nós não temos reserva. A gente tá cobrindo a cabeça e descobrindo o pé, né? A gente joga o Gomes pra direita e a gente não tem zagueiro. A gente joga o Gomes pra zaga, a gente não tem lateral direito e bota o Milner. Mas com o retorno de Calvin Ramsey e o crédito que nossa equipe tem para encontrar laterais aleatórios e torná-los nível mundial, talvez essa seja a solução. Agora vamos pro meio, vamos falar um pouquinho do meio. No meio eu quero citar dois jogadores. E aqui um para bem, um para mal. Só que o para mal é menos em relação a ele e mais em relação à forma como que a gente aproveita ele. Antes de mais nada,
Jordan Henderson foi bem ontem. Pois é, depois de tanto ser criticado, depois de tantas partidas abaixo, depois de tanto não encaixar no nosso esquema, ontem Jordan Henderson teve uma ótima partida. Eu ainda acho que Jordan Henderson, nesse esquema novo, com dois meio-campos mais recuados, não é titular. Obviamente que a gente pode. Seria natural a gente falar que tem três meio-campos titulares ali que vão revezar, ainda mais por causa do número de partidas e pelo fato de que a gente não vai ter mais pausa alguma até a Copa, por exemplo, jogando de meio de semana e de final de semana. Mas se você tivesse que escolher para um grande jogo, assim como contra o City, dois jogadores para esse meio de campo, será Fabinho e Thiago. O Fabinho entrou muito mal no segundo tempo ontem. Mas a grande questão que a gente tem que levantar aqui é o seguinte: o Fabinho nunca entrou bem num jogo com a partida correndo. Nunca. O Fabinho, diferente do Matip, por exemplo, que sai de lesão, que sai machucado, volta de lesão como se nunca tivesse acontecido nada e continua no mesmo ritmo de jogo, o Fabinho parece que sente até o fato dele entrar frio num jogo quente. O Fabinho entrou perdido ontem no segundo tempo. E isso, cara, isso pode ser corrigido muito facilmente, né? Se a gente tem que fazer essa gestão de minutos e a gente sabe que ele não entra bem na partida com a partida correndo, inverta isso. Sabe, já deixa delimitado, ó, você pode jogar 45 minutos, você vai jogar só até o intervalo, mas deixa ele começar essa partida ou coloca no intervalo para voltar no mesmo ritmo de todo mundo, porque a gente acaba queimando ele desnecessariamente. Mas enfim, ainda no amor, ganhamos mais uma e as perspectivas são boas. Obviamente que não podemos sentar no resultado e temos. Não sou eu que vou mudar nada, né? Mas a gente conversa aqui, a gente sabe que a equipe de Jürgen Klopp também está analisando tudo isso. E a gente espera que esses fatos estejam sendo reparados também, né? Porque são detalhes fáceis de arrumar. E são ajustes que um esquema novo, um estilo novo requer. E para fechar a nossa análise aqui, vamos voltar e falar mais um pouquinho de Darwin Núñez. Pois é, a gente já começou falando de Darwin Núñez, mas é sempre bom ressaltar. A qualidade de Darwin Núñez está lá. A imprevisibilidade de Darwin Núñez está lá. O preço talvez tenha jogado muito contra ele. Não só para a mídia, mas para ele mesmo. Darwin Núñez parece ter sentido essa mudança e a forma como que a mídia inglesa trata o jogador diferente da mídia portuguesa. É muito mais cômodo você ser o herói do Benfica do que vir para tentar se encaixar num Liverpool ao mesmo momento, inclusive, que o seu maior rival levou o Haaland, que já fez 15 gols na Premier League. Eu entendo isso, mas a gente tem que pensar que é um jogador que vem de uma cultura diferente, tanto a dele originalmente como a portuguesa, e que leva um tempo para se adaptar. E aqui a gente pode citar milhões de jogadores, e não me entenda errado, eu não estou comparando os jogadores, mas eu estou comparando o fato de que isso acontece com todo mundo na Premier League nos últimos 25 anos. Thierry Henry fez 2 gols nas suas primeiras 12 partidas de Premier League e foi tido como um flop. Há vídeos na internet, você pode procurar isso, dos comentaristas da Sky Sports falando: Thierry Henry nunca vai se firmar na Premier League. E agora a gente pode trocar esse nome, Thierry Henry, obviamente que os números não, mas a gente tem essas mesmas declarações e essa mesma puxação, pegação no pé que a gente tem com o Darwin hoje, diversos jogadores na Premier League, ok? Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Didier Drogba. Vindo de locais perto ou de locais muito longe, todos esses jogadores eles precisam de tempo para se adaptar. Geralmente são 6 meses, pode ser 1 ano, mas a partir do momento que floresce, acabou, meu amigo. O Henry mesmo, até o Natal, ele era tido como um flop. E depois do Natal, até o final da temporada, ele quase ganhou a bola de ouro. É sensacional a história do Henry. Quem puder pesquisar essa primeira temporada do Henry e ver, para fazer essa comparação psicológica com o Darwin, é muito importante. Esse é um ponto. E 2, é o seguinte: nós teremos, quanto mais o Darwin crescer e quanto mais o Darwin se tornar uma ameaça, mais espaço nós teremos na frente para um jogador muito bom na técnica, no drible e na velocidade e na finalização. Quanto mais o Darwin for uma ameaça, mais o Salah ficará desmarcado. Sim, esse foi um grande problema na nossa última temporada. Mohamed Salah teve nos primeiros 6 meses de melhor do mundo e tudo se passou toda a bola passou aí para ele e todo defensor passou aí para cima dele. Salah não jogou, não teve espaço para jogar nos últimos 6 meses. E a gente precisa desse espaço. Ele não precisa de muito espaço, mas algum espaço é necessário. E o Darwin estando bem pode ser o que falta para isso.
Acreditem em Darwin Núñez, meus amigos. Eu nunca pensei que eu estaria gravando um vídeo do Liverpool falando isso, mas, gente, acreditem em Darwin, pelo amor de Deus. É 2022. Eu acho que esses são todos os meus comentários por hoje. Eu já falei demais, já vai dar mais de 10 minutos de vídeo aqui. Nesse final de semana, nós pegamos o Nottingham Forest, o último colocado Nottingham Forest, com a possibilidade de estender um pouco mais a nossa sequência de vitórias, melhorar a nossa moral mais um pouquinho e, de preferência, ter mais um clean sheet. Pois é, ter mais um jogo sem tomar gols vai ser muito bom para a confiança da nossa zaga, do nosso sistema defensivo como um todo. Obviamente que aí depois ainda tem o jogo contra o Tottenham, mas o fato é de que até a nossa parada para a Copa, a tabela é muito mais favorável daqui para frente do que daqui para trás, do que a gente já jogou. Nós jogamos basicamente com todos os times do meio de tabela para cima e agora estamos enfrentando os times de meio de tabela para baixo. Cabe a nós aproveitar isto. Nós voltamos ainda essa semana para falar mais antes do jogo contra o Nottingham Forest. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui até agora. Quem ainda não segue o canal, assistiu o vídeo inteiro e gostou, segue aqui, ativa o sininho, você vai ficar sabendo dos próximos vídeos que a gente postar. Ajuda a gente a vencer o algoritmo do YouTube e levar esse vídeo para o máximo de gente possível. Deixa o like, comenta alguma coisa aqui, nem que seja letras aleatórias. Eu escrever assim, Alisson, você é lindo, Darwin, eu te amo. Fique à vontade, ajude a gente, mande o vídeo para os seus amiguinhos. Até a próxima e up the red.